Olá, tudo bem? Bora continuar a nossa maratona de 360 dias. Hoje nós estamos no dia 211 da nossa maratona. Seguimos firmes aqui nesses 211 dias do ano de 2024, aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais sobre fé, um pouquinho mais sobre o que Deus deixou para nós como legado para que a gente pudesse seguir. Nós estamos aqui lendo essa parte de Romanos 14, onde fala assim, cuide para que não deixe que o seu irmão caia, não deixe que o seu irmão peque, porque muitas vezes, olhando para a realidade, muitas pessoas que ainda estão fracas na fé, que ainda estão começando a caminhada ali, aquele processo do primeiro amor, com muitas dúvidas, cheia de expectativas, e aí, de repente, ela tá olhando para uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, que tá andando com Deus há mais tempo, como uma referência. Muita coisa que eu sei hoje, muita coisa que eu falo hoje, muita coisa que eu aprendi, foi olhando para os meus líderes como minha referência, olhando outros líderes também. Só que eu sempre tive, glória a Deus, sabedoria de saber o que é certo do que é errado. Então, se aquela pessoa estava me direcionando para o caminho certo, eu fiquei firme ali. Mas quando eu vi que aquilo lá não estava me levando para canto nenhum, eu soube mudar a trajetória e sair daquela direcionamento. Então, muitas vezes eu recebo vídeos de algumas palestras ou pregações, seja lá qual for, e eu começo a escutar aquilo, não me cai bem no meu coração. Eu já procuro não ficar insistindo, porque eu não quero alimentar uma falsa, algo que seja contra aquilo que eu acredito. Eu aprendi os meus princípios na minha casa, com os meus pais, então eu sei quais são os princípios, e se estiver ali baseado os seus princípios, que é famílias, cuida da saúde, os ganhos financeiros, tudo isso faz sentido de você ter seus próprios princípios, respeitar os mais velhos, respeitar a autoridade, respeitar um sinal de trânsito, tudo isso são princípios que a gente leva de berço. Claro que tem muita gente que não recebeu esses princípios, que não foram ensinados dessa maneira. Então, quando você tem essa base como referência, você vai olhar para um líder buscando nele essa referência, alguém que respeita a autoridade, alguém que, enfim, essas coisas todas. Então, baseado nisso, eu tenho levado a minha fé, baseado nesses ensinamentos, baseado nesses hábitos que eu aprendi desde berço. Os princípios que ninguém pode roubar de mim. Eu tenho os meus princípios, e aquilo que for contra esses meus princípios, eu prefiro não me aprofundar, não quero nem saber. Ai, tem gente que fala, não, mas é importante você saber o que é certo. Eu já sei o que é certo e errado. E se a pessoa está falando alguma coisa que vai contrária à minha fé, ou contrária aos meus princípios, eu procuro não ouvir, não prestar nem atenção, porque eu sei que aquilo lá, primeiro, não vai agradar a Deus, e segundo, não vai me levar para canto nenhum, amém? Então, vamos continuar aqui o nosso devocional. Hoje nós vamos continuar em Romanos 14, nós vamos ler o versículo 23. Continuamos sobre ajudar para que seu irmão não caia, né? Mas quem tem dúvidas a respeito do que comer ou comer, se aquela comida é condenada por Deus quando comer, é condenada por Deus quando comer? Eu vou até ler de novo. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando comer, pois aquilo que ele fez não se baseia na fé. Quando comer aquilo que ele fez baseado na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Bem assim, bem tricky esse texto, né? Se você vai comer alguma coisa, mas foi Deus que fez, baseado pela fé, você acredita que aquilo lá foi Deus que fez, então se foi Deus que fez, é pro seu bem, e bora pra cima. Agora, você olhar para aquele negócio e falar assim, e aquilo te trazer um pouco de desconforto, então aquilo é pecado. Se vai, o que eu falei nos 2 vídeos anteriores, se aquilo vai te levar a pecar,
Então é melhor deixar de lado. Agora, estou comendo tal coisa. Aqui tá falando sobre comida, né? Alimentação. Eu olho para aquele negócio e falo, se eu fizer isso daqui, posso levar meu irmão a pecar. Lembra que nós somos referência para aquele que tá chegando agora? E aí, se eu impor aqui lá como uma verdade, eu posso levar o meu irmão que tá começando na fé agora a pecar. A pecar contra Deus. E causar nele uma coisa errada. Então, essa não é a intenção. Então, toda vez que eu for fazer alguma coisa, seja comer, seja falar, seja, enfim, seja beber, seja lá o que eu for fazer, eu como sendo uma referência, vocês como sendo uma referência, nós precisamos ter muita sabedoria na hora de escolher o que nós vamos comer, o que nós vamos falar, como nós vamos nos vestir, enfim, tudo isso. Então, eu olho para aquela situação e falo assim, baseado na minha fé, isso aqui não vai causar dano para ninguém. Então, é lícito, eu posso fazer aquilo. Porém, se de repente bater uma dúvida, então é pecado. Na dúvida de ser pecado ou não, é melhor não arriscar. Eu quero fazer tal coisa porque todo mundo tá fazendo. Primeiro, você não é todo mundo. Outra coisa, as suas escolhas, a escolha que eu faço é diferente das suas escolhas. Eu vou prestar conta das minhas e você vai prestar conta das suas. Então, não tem essa história de dizer assim, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. O todo mundo tá fazendo não significa que eu tenho o direito de fazer também. Tá todo mundo comendo e não tem sentido eu querer comer também, porque tá todo mundo comendo. Eu tô usando as coisas bem simples para ficar bem fácil, né, para entender. Resumindo, se pela fé isso te faz bem ou não tem nada a ver, esse nada a ver também não funciona, vai e faz. Agora, se te causou dúvida, é pecado, melhor não arriscar, não arrisca, não põe a sua fé em risco, não põe os seus princípios em risco porque alguém falou que talvez pode ser que pode. Um exemplo, batata frita, vamos dizer, batata frita é pecado você comer? Claro que não. Come todo dia para ver se não é pecado. Porque você está matando seu corpo, você está enchendo suas veias de gordura, então você está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Comer lá de vez em quando, tudo bem. Um exemplo, eu sempre falo assim, tem certas comidas que se eu tivesse que fazer na minha casa para comer, eu não vou fazer. Agora, se eu tiver num ambiente que só tem aquilo para comer, eu vou comer. Digamos, uma pizza. Eu sou intolerante a trigo, coisas derivadas do queijo, enfim, tudo isso. Mas se eu tô num ambiente que só tem isso pra comer, eu sei que eu vou pagar um preço. E aí, tipo assim, a pessoa me chamou pra casa dela e ela serviu isso. Eu, por educação, vou comer. Não vou comer como se eu comeria se fosse uma gluten free ou, enfim, seria diferente. Mas eu jamais vou fazer de uma desfeita, né, de não comer, enfim, uma coisa assim. Mas tem gente que não pode. Tem gente que é celíaco e não pode comer uma pizza de jeito nenhum. Então, ela já vai preparada sabendo que para ela não funciona. Então, é muito... A linha fica muito estreita nessa hora. A escolha fica muito restrita nessa hora. Mas eu oro em nome de Jesus que eu e você tenhamos sabedoria de fazer boas escolhas. Para não deixar que o nosso irmão fraco na fé caia em pecado. E também que a nossa fé não seja provada, lembrando que nós não somos todo mundo, porque nós todos vamos prestar conta diante de Deus. Então, eu chegar diante de Deus, Deus fala assim, não, você não era para ter feito tal coisa. Mas todo mundo tava fazendo. Cadê todo mundo nessa hora? Onde tá todo mundo agora? Diante de Deus só vai estar eu e você ali, cara a cara, de frente um pro outro. Nós vamos prestar conta do que eu tô fazendo, do que você tá fazendo. E eu prefiro 1000 vezes ele dizer assim, você podia ter feito, do que ele dizer assim, por que você fez? É melhor, muitas vezes, a gente abrir mão de um prazer momentâneo do que carregar uma culpa pro resto da vida. E a culpa é pecado. Então, tá resolvido aqui. Nilce, mas eu tenho tanta culpa. Pede perdão pra Deus, vai diante de Deus, fecha seus olhos, ora e fala, Deus, me arrependo de ter feito, ter comido, ter bebido, ou falado essas palavras. Me arrependo, Deus, me perdoa. A consequência eu vou pagar, mas Deus já te perdoou. Amém? Eu acredito que essa mensagem para nós nesse dia 210 da nossa maratona de 211 da nossa maratona de 360 dias. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que você possa refletir sobre isso. Se aquilo te está trazendo dúvida, é pecado. Se te traz tranquilidade, te dá paz no seu coração, não vai fazer mal nenhum para a humanidade, vai em frente.
Lembrando que eu e você vamos prestar conta de todas as nossas decisões, de todas as nossas palavras, de tudo que a gente fizer. Amém? Um beijo, tchau.